Saudações, filha. Bem-vinda. E é necessário, primeiramente, que você compreenda algumas situações planetárias e algumas situações humanas. A humanidade passa por um período em que ela tem a necessidade de eventos contínuos e macros para a transformação energética, sim. Tanto uma transformação energética quanto uma transformação psicológica. Muitos desses eventos têm um movimento, um objetivo muito psicológico por trás deles. Existe uma data tal, específica, X, em que um grande evento, grandes energias acontecerão e os despertares acontecerão. E por conta desse processo psicológico, que é um movimento que a espiritualidade faz com esse objetivo também de atingir as pessoas de uma forma mental, principalmente aquelas que têm algo muito mental, muito racional por trás do seu processo. Através desses artifícios, vocês conseguem se abrir para um, entre aspas, dia especial e se abrir um pouco mais para as energias que estão entrando. Sim, isso é válido, essa era a tua dúvida, isso se torna válido de acordo com essa visão, porque auxilia numa abertura, não necessariamente é que existe mais energias chegando. O que acontece é que existe uma abertura de campo da pessoa maior, é uma receptividade maior. A pessoa se torna mais receptível porque existe um evento macro, porque existe um processo planetário, universal, enfim, como vocês quiserem chamar. E isso cria uma. Isso tem um movimento duplo, tá? Isso cria uma abertura, cria uma receptividade, mas também cria um movimento ilusório e, como tu mesmo já andaste raciocinando e sentindo sobre, um movimento sensacionalista. É um problema complicado de se resolver, porque como vocês estão num processo dual, sempre vai existir um lado luz e um lado sombra de todos os movimentos que forem realizados. Então, para cada abertura receptiva, vai existir um movimento de ilusão consequentemente logo em seguida. E sim, as pessoas elas começam a se movimentar nesse processo, acreditando que isso vai salvar a vida, que vai ser uma salvação, é a boia de salvação, e que a partir daí a vida delas vai ser diferente, vai ser transformada, e com certeza elas esquecem de fazer o trabalho minucioso do dia a dia, a percepção espiritual, os estudos, o aprofundamento, a dedicação para uma reforma interna e um processo de evolução e de expansão de consciência. Então, todo movimento, a gente quer que tu entendas isso bem claro, porque todo movimento que for realizado, seja da luz ou não, ele sempre vai trazer repercussões positivas e repercussões negativas. E é isso que precisa ser ponderado nesse momento, através do teu processo. Tu precisas ponderar isso. Não é rejeitar 100% o que está acontecendo, esse evento, ele tem sim. São várias situações astrológicas, são várias situações energéticas acontecendo ao mesmo tempo. Ele vai trazer um quanto energético bem grande para o planeta e auxiliar no processo de evolução e de aceleração, a gente pode dizer, de muitos seres, inclusive de Gaia, de todos os seres que estão de alguma forma inseridos nesse contexto em que tu estás inserida também, incluindo a ti mesma. Então, existe sim esse potencial de aceleração, existe sim esse potencial de transformação, mas não existe a ilusão, não se deve, na verdade, existir a ilusão de que esse é uma bala de prata, de que, então, depois disso tudo vai ficar lindo, eu vou mudar a minha vida, eu vou ver a vida como uma nova perspectiva. Não é assim. Existem N níveis de transformação, N níveis de processos, seres que passam por processos muito profundos porque já estão num movimento de transformação um pouco adiante. Seres que passam por um processo muito mais raso, muito mais superficial, porque estão ali para receber mais uma, entre aspas, pílula da salvação. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente, cada pessoa vai trazer à tona algo diferente. É benéfico? Sim, é benéfico. A parte que se torna, entre aspas, prejudicial é a parte em que existe todo um campo ilusório e sensacionalista, como tu já andartes intuindo. Esse movimento
ele traz uma carga, inclusive, de alimentar forças que não são tão da luz, forças mais trevosas, porque entra num processo de massificação, entende? Tudo o que entra num processo de massificação alimenta as forças trevosas. Então, é importante tu observares à tua volta o que tu deves te conectar. É importante, na verdade, que todos que estão à sua volta observem o que deve se conectar. Qual é a atividade, qual é a prática. Não existe uma obrigatoriedade do tipo, eu preciso me conectar, eu preciso nesse dia estar em meditação exclusiva, ou então eu preciso participar de qualquer forma de uma prática de limpeza espiritual, ou uma prática de iluminação, ou de ancoramento de não sei o quê. Não é assim. Pelo contrário, quanto mais mobilização em formato massificador de massas, mais essa energia, pelo contrário do que muitos pensam, mais essa energia ela é para alimentar um processo mais trevoso. Ela alimenta tudo. Vocês precisam entender que tudo o que movimenta energia em massa é muito mais para um processo trevoso do que para um processo da luz. A maioria das meditações que são realizadas com um intuito de atingir, entre aspas, a tão falada massa crítica de 144 mil trabalhadores, entre aspas, da luz, normalmente esse movimento ele é um tiro que sai pela culatra. É um tiro que literalmente vai para um movimento oposto, porque quem encabeça, normalmente quem encabeça esses movimentos não é um ser que está ali querendo literalmente a expansão planetária, e sim uma absorção energética ou uma alimentação energética. Existem muitos seres de dimensões diferentes que trabalham para que tenha essa alimento, para que seja gerada essa energia e que os alimente. Tá? Então, vocês precisam entender que é muito mais coerente e muito mais saudável e alinhado vocês realizarem práticas individuais, se conectando com o seu coração. Não é necessariamente práticas guiadas, não necessariamente práticas em que existe toda uma mobilização planetária. Isso é um ponto muito complicado de ser resolvido, assim. Se vocês forem observar a necessidade que existe de uma propagação energética excessiva, isso normalmente não é algo que vem das orbes superiores, das hierarquias da luz. A hierarquia da luz, ela trabalha de uma forma pontual, de ponto a ponto, pontinho a pontinho. A rede criada pela hierarquia da luz, ela é diferente da rede criada pela hierarquia das trevas. A hierarquia da luz, ela cria uma rede em que um ponto dissemina para o próximo ponto e o outro ponto dissemina para os próximos pontos e assim sucessivamente. A hierarquia das trevas, ela não utiliza essa rede, ela não cria essa rede de uma forma orgânica, ela cria a rede de cima para baixo. Vai existir uma meditação X em massa. Então, é um comando, entre aspas, de cima que vem para que a rede seja criada de uma forma massificadora. Então, entende bem isso, compreendam isso, porque isso é muito importante nesse processo. Saber a quem vocês estão servindo é muito importante, porque muitos têm no coração uma boa vontade, têm no coração um movimento de eu vou lá, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou meditar pelo planeta, por isso e aquilo, mas estão alimentando simplesmente, através da sua boa vontade, orbes que não são da luz. Como vocês mesmos dizem sempre, o inferno está cheio de boa vontade, cheio de conselhos. Então, a gente te diz e diz para todos os que forem ouvir essa mensagem ou algo do gênero, que é muito importante saberem a diferença entre um processo de propagação energética trazida pelas hierarquias da luz, é um processo realizado ponto a ponto. Todos os que estão ali naquele momento, eles de alguma forma se tornam
propagadores da luz, pontos de luz que criam a rede. Fulano ancora energia e propaga essa energia para os seres que estão à volta. Ciclano e assim sucessivamente. A rede é criada dessa forma. É por isso que a rede da hierarquia da luz, uma rede cristalina de verdade, de humanos, porque não é só o planeta que tem essa rede cristalina, os humanos formam essa rede, tudo o que é vivo de alguma forma forma essa rede. Ela é criada assim, ponto a ponto, ponto a ponto. Todos têm um papel muito importante nessa rede. E não é um papel só de geração de energia, é um papel de consciência, é um papel de quanto mais consciente eu tô, mais eu vibro para essa rede de outras formas, mais eu expando o conhecimento e mais eu expando as energias que existem, tanto universais quanto planetárias. Quando existe um movimento massificador do tipo, existe uma meditação X que todo mundo tem que fazer no horário bolinha. Isso é um movimento, não é um movimento de propagação saudável de rede, é um movimento de massificação, em que algo ou alguém que está lá em cima gera uma rede na força, entende? É uma rede artificial que está sendo gerada, não é uma rede orgânica. E isso não é saudável. Isso traz prejuízos muito grandes para a evolução planetária. Mas tudo faz parte do movimento de evolução e esses erros e esses acertos, eles vão sendo movimentados e vocês vão começando a compreender de fato a qual energia vocês estão se conectando. Muitas pessoas passam por experiências um tanto complicadas nesses processos de meditação em massa e a partir disso elas acordam para aquilo e verificam que essa meditação ou esse movimento não é um movimento mais correto. E a partir disso também elas começam a entender que o papel delas é muito mais autônomo e muito mais protagonista do que apenas ser um, entre aspas, ponto em uma meditação massificada. 140, o número que nunca se consegue alcançar, não é? Dos 144 mil trabalhadores da luz. A sensação é que nunca se consegue alcançar. A verdade é que esse número já foi alcançado há muito tempo. O maior problema é que esse número ele foi alcançado em prol dessas meditações massificadas e isso gera a energia contrária da energia realmente da luz e da evolução. Então era isso que a gente tinha para te dizer nesse momento, para que tu consigas compreender com mais clareza isso que está te incomodando. É um processo de incômodo que estava sendo trazido para ti, sim, e agora tu estás conseguindo ter essa clareza maior. Então a nossa sugestão, como energeticamente falando, é que cada ser, no momento em que achar necessário, durante esse processo, desse período energético, desse, entre aspas, evento energético, que se conecte com seu coração, que coloque uma música e simplesmente emane luz, porque a luz que cada ser humano visualiza emanando, e não precisa emanar, eu vou emanar para a África, ou eu vou emanar para o fulano, ou para o planeta, emana a luz, sem expectativas. A ideia é imaginar que o teu campo está sendo ampliado e que toda a informação, todo o código informacional, que é luz, não deixa de ser luz, está sendo expandido e precisa chegar onde existe a necessidade de chegar. Sem expectativas. E ponto. A energia ela é inteligente o suficiente para ser captada por aqueles que precisam captá-la. As trevas jamais conseguirão capturar ou captar ou se conectar com energias conscientes, porque essa energia, a energia que é gerada no momento de meditação dessa forma, em que não existe expectativa alguma, em que existe apenas um amor vibrando e espalhando e expandindo informação no campo, essa energia jamais será utilizada para malefícios. Essa energia jamais será utilizada para manipulação. Porque é uma energia sem expectativas, é uma energia de pura doação e amor incondicional. Quem precisar vai recuperá-la e ponto. É basicamente isso que a gente tinha para dizer nesse momento. E a gente agradece pelo contato.